Na passagem de hoje, Jesus explica em detalhes a parábola do semeador. E ontem, os discípulos perguntaram por que ele falava em parábolas. E hoje, o próprio Senhor revela o significado dessa parábola tão importante. Escutemos com atenção e aprendamos com os ensinamentos do Senhor. Jesus disse assim: ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra, e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende e se produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30 por um. O que aprendemos com essa passagem? Esta parábola é tão importante que o próprio Jesus dedicou um tempo para explicá-la aos discípulos. Se refletirmos bem, perceberemos que muitas vezes acontece conosco exatamente o que o Senhor descreveu. Ouvimos a palavra de Deus, mas com o passar dos dias acabamos permitindo que ela seja esquecida. A principal finalidade desta parábola é levar cada um de nós a examinar o próprio coração. Jesus é o semeador e a semente é a sua palavra. Como vemos no Evangelho, não podemos culpar o semeador. Ele lançou a semente com generosidade sobre todos os tipos de terreno. Também não podemos culpar a semente. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Em todos os terrenos ela encontrou condições para germinar. Por isso a reflexão precisa ser feita sobre nós mesmos. Como estamos acolhendo a palavra de Deus? Que tipo de terreno é o nosso coração? No primeiro terreno, a semente caiu à beira do caminho e representa aquele que ouve a palavra, mas não procura compreendê-la nem aprofundá-la. E rapidamente ela é esquecida. E o maligno a rouba do coração para que não crie raízes nem produza frutos. Por isso devemos preparar o coração antes de ouvir a palavra de Deus. E depois de escutá-la, perguntar: o que Deus quis me dizer hoje? Essa simples atitude nos ajuda a guardar a palavra no coração. No segundo terreno, a semente caiu em solo pedregoso. Ela germina rapidamente, mas não cria raízes profundas. Assim são aqueles que recebem a palavra com entusiasmo, porém, diante das dificuldades, das provações ou das perseguições, desistem facilmente. Isso nos leva a refletir: onde está a nossa verdadeira alegria? Precisamos lembrar que a palavra de Deus é força, consolo e remédio para todas as situações da nossa vida. No terceiro terreno, a semente caiu entre os espinhos. Ela também germina, mas junto dela crescem as preocupações, as angústias e a ilusão das riquezas. Aos poucos, tudo isso sufoca a palavra, impedindo que ela produza frutos. Por fim, a semente caiu em terra boa. Esse é o coração que acolhe, compreende e vive a palavra de Deus. Por isso produz frutos abundantes, 100, 60 e 30 por um. Como é bom quando somos esse terreno fértil. Também devemos nos perguntar: quantos frutos estamos oferecendo ao Senhor? Não podemos nos acomodar.
conduzindo poucos frutos quando deu esponso exatamente o que o Senhor descreveu. Ouvimos a palavra de Deus, mas com o passar dos dias, acabamos permitindo que ela seja esquecida. A principal finalidade desta parábola é levar cada um de nós a examinar o próprio coração. Jesus é o semeador, e a semente é a sua palavra. Como vemos no Evangelho, não podemos culpar o semeador. Ele lançou a semente com generosidade sobre todos os tipos de terreno. Também não podemos culpar a semente. Ela é a palavra de Deus, viva e eficaz. Em todos os terrenos ela encontrou condições para germinar. Por isso, a reflexão precisa ser feita sobre nós mesmos. Como estamos acolhendo a palavra de Deus? Que tipo de terreno é o nosso coração? No primeiro terreno, a semente caiu à beira do caminho e representa aquele que ouve a palavra, mas não procura compreendê-la nem aprofundá-la. E rapidamente ela é esquecida. O maligno a rouba do coração para que não crie raízes nem produza frutos. Por isso, devemos preparar o coração antes de ouvir a palavra de Deus. E depois de escutá-la, perguntar: o que Deus quis me dizer hoje? Essa simples atitude nos ajuda a guardar a palavra no coração. No segundo terreno, a semente caiu em solo pedregoso. Ela germina rapidamente, mas não cria raízes profundas. Assim são aqueles que recebem a palavra com entusiasmo. Porém, diante das dificuldades,